Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus, com a finalidade de refletirmos um pouco mais em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor espírita Ramiro Gama, que tanto trabalhou incansavelmente na nossa seara espírita. No capítulo desta noite, é o capítulo 20, a visita de Casimiro. Depois do conselho de Dona Maria João de Deus, com respeito à água da paz, Chico sentiu o braço visitado pela influência de um novo amigo invisível. Tomou o lápis e o visitante escreveu para ele em caracteres bem traçados e firmes. Então, depois do conselho que a mãe de Chico deu a ele, no capítulo anterior, no capítulo 19, que tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão, onde o Chico estava enfrentando inúmeras dificuldades, as más conversações durante a reunião que ele realizava juntamente com o seu irmão lá em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga. E no Centro Espírita Luiz Gonzaga estava tendo muitas conversações não produtivas. E o Chico se sentia muito mal com aquelas críticas, com aquelas más conversações, e ele não queria ofender ninguém. Então a sua mãe se apareceu para ele e disse assim: Chico, eu aconselho você a fazer o uso da água da paz. Então, toda vez que surgir esse tipo de crítica, de más conversações, que atrapalha tanto as atividades de uma casa espírita ou de qualquer núcleo religioso, você vai fazer o seguinte: você vai lá, vai beber um pouco da água e vai segurar a água. Você não vai engolir a água. Você vai beber a água e vai deixar a água banhando a sua língua. E quando passar aquela vontade de falar alguma coisa, você vai engolir a água. E assim Chico aprendeu com a sua mãe a desenvolver essa atitude, a não entrar na sintonia das ideias negativas. E ele assim, com o seu irmão José Xavier, eles foram realizando as atividades sob a orientação dos benfeitores espirituais. O certo é que Maria João de Deus estava sempre presente, rodeada de espíritos amigos. E depois desta orientação de sua mãe sobre a água da paz, então Chico sentiu a presença de uma outra entidade numa nova reunião espírita. Era Casimiro Cunha, que através do seu intermédio grafou algumas palavras de caracteres traçados e firmes. Eis que veio para Chico uma nova advertência agora por parte do poeta Casimiro Cunha. Meu amigo, diz o espírito a Chico Xavier, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Então vejamos bem, eram inúmeras advertências. Os espíritos estavam por perto, trabalhando com o Chico. O Chico estava no início de suas atividades, estava trabalhando na psicografia, no receituário com os espíritos amigos, ajudando muitas pessoas. Nos casos de desobsessão, quantas pessoas ali compareciam envolvidas
por espíritos inferiores, num processo obsessivo terrível, e o Chico, através da doutrinação, da ajuda dos bons espíritos, ajudava aquele caso, trabalhando na reunião de desobsessão, ajudando aquelas pessoas que estavam sob a influência de espíritos inferiores. Então, as adversidades eram muitas, mas os recursos espirituais eram mais. Os benfeitores estavam presentes, observando todo o andamento das atividades, e vejamos que Ramiro Gama descreve aqui em seu livro, e coloca com muita propriedade essa mensagem de Casimiro Cunha, que pela primeira vez, nesse início das atividades espirituais de Chico Xavier, grafa com muita propriedade, falando para o Chico: meu amigo, se deseja paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Porque muitas vezes nós criamos para a nossa vida diária inúmeros desafios. É porque muitas vezes nós não aprendemos a calar a boca. É que muitas vezes a gente vive reclamando. Então a gente precisa desenvolver a bondade, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, sem criticar, sem reclamar, e aprender a disciplinar a nossa boca. Assim nós evitaremos as guerras, as dissensões, e estaremos estabelecendo na nossa caminhada a verdadeira paz interior que tanto almejamos. E ficou a pergunta, continua Ramiro Gama: quem seria o comunicante? Depois de alguns momentos, o amigo espiritual identificou-se assinando Casimiro Cunha. Foi este o primeiro contato entre o médium e o mavioso poeta vassourense, que é Casimiro Cunha. Então, Casimiro Cunha se apresenta para Chico, trazendo uma observação preciosa, mostrando para ele, como a sua mãe também havia dito a ele a respeito da água da paz, que as lutas seriam muitas, mas eles estariam por perto, amparando, auxiliando Chico Xavier na sua trajetória mediúnica, que tanto fez pelo nosso movimento espírita, trabalhando incansavelmente, sempre assessorado pelos benfeitores amigos, os benfeitores amigos que sempre estavam ali, amparando Chico Xavier. Esses espíritos começaram a tarefa com Chico, esses espíritos, Casimiro Cunha, a sua mãe, Maria João de Deus, até a chegada de Emmanuel, no desenvolvimento de tantas obras maravilhosas, como esta obra que nós estamos estudando todos os sábados, fazendo uma reflexão, observando como foi a trajetória mediúnica de Chico Xavier. Porque muitas vezes a gente almeja ser Chico Xavier, a gente quer ser Chico Xavier. A gente muitas vezes não observa como foi dificultuoso o trabalho dele. Então, muitas vezes, nós poderíamos dizer assim, como nos fala Carlos Bacelli, que ser médium é fácil. O difícil é ser Chico Xavier. Nós queremos ter a mediunidade que Chico Xavier tinha, nós queremos ter os benfeitores ao nosso lado, nos amparando, mas não queremos renunciar. Não queremos doar a nossa colaboração, não queremos nos sacrificar. Muitas vezes nós não queremos abraçar a causa com despreendimento, nós não queremos abraçar a causa com mais amor. Então vejamos, em tudo que a gente observar no trabalho de Chico Xavier, esse trabalho que ele iniciou com o surgimento de Emmanuel, de tantos outros espíritos, Dr. Bezerra de Menezes,
ajudando ele no receituário, onde ele auxiliava e atendia as pessoas, auxiliando as pessoas em suas enfermidades, a gente vai ver que o mundo espiritual, assim como fez um trabalho gigantesco com Chico Xavier, e ele sofreu muito, renunciou muito, ele trabalhou incansavelmente em nome da doutrina para nos trazer essas informações preciosas, para que pudéssemos, através dos seus livros, estudarmos e aprendermos com os seus ensinamentos, com os ensinamentos da doutrina espírita, a nos melhorarmos, a fazermos brilhar em nós a nossa luz interior. Então, que Jesus, o nosso mestre e amigo, nos abençoe e nos dê muita paz e luz.